Fala galera, Luiz Martins falando para mais um episódio de One Kilo Podcast. O podcast de treino, performance, qualidade de vida, saúde. E é isso, eu esqueci um monte de coisa. Faz parte. Diga, olha lá, tô aqui com Dani e Pamela. Tá vendo? Que eu não sirvo para essas coisas. Ele tá muito esquecido hoje, gente. Perdão. A gente vai viajar amanhã. Nem fiz Estamos nada. aqui hoje para mais um episódio para falar sobre coração, esporte, e para isso temos a nossa querida convidada, a doutora Pamela Vale Longo. É um prazer recebê-la aqui. Vou passar um pequeno currículo dela. Ela é cardiologista do Dante Pazanese, ecocardiografista do Albert Einstein, professora de medicina da Medicina ABC. Isso. De 2014 a 2023 trabalhou no SAMU. Foi. E é host também de um podcast que chama Clube da Cardio, certo? Isso aí. Isso. Jiu-jiteira e fez cross. Complementando o currículo. E agora mamãe. Mamãe agora. É isso aí, mãe da Manu. Faixa azul já? Não, parei, né? Fiquei na branca. Mas vou voltar. Pô, aqui que nem eu. 12 graus. Branca, 12 graus. Não. Eu tenho 12 graus na Deixa branca. a Dani continuar. Vai, Dani. Primeiro, Pam, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por vir aqui para compartilhar o seu conhecimento, pra gente tirar mito, para poder incentivar as pessoas dentro dessa coisa do esporte. E como sempre, eu gosto de começar os episódios com convidados com alguma frase. E a frase de hoje que nós elegemos aqui foi: o corpo humano foi geneticamente programado para estar em movimento e funciona melhor quando praticamos exercícios. Muito bom. E para começar, vamos falar de saúde do coração e hábitos saudáveis. Obrigada, primeiro, por me convidarem para estar aqui nesse episódio com vocês. Falar sobre saúde é uma das coisas que eu mais gosto de falar. Principalmente pelo que você falou, da gente desfazer mitos, trazer luz a conhecimento científico. E quando a gente fala de hábitos saudáveis, eu acho que vale a pena trazer. A American Heart, ela já separou pra gente 8 itens que a gente deve se preocupar. E aí é o que eu já vou levantar pra vocês aqui. Primeira coisa, ter uma dieta saudável. Ter um controle nutricional do que você tá comendo. Vocês já fizeram episódios com Nutri, né? Bem legal. Sempre falamos de alimentação Sempre aqui, porque é essencial, é combustível para nossa vida. Exatamente. E escolher os alimentos de maneira adequada, evitando gorduras trans, reduzindo níveis de açúcares dos nossos alimentos industrializados, colocar mais carne magra, né? São coisas relevantes pro nosso dia a dia. Aumentar a ingesta de água também. As pessoas acabam não tomando água. Esquecem, né? Ter aquela garrafinha sempre do lado. A praticidade das coisas atrapalha muito, né? E a comida às vezes é presente. A comida não pode ser um presente. Um prêmio. Toma aqui, um bolo. Entendeu? A comida é pra gente se mover, né? É a gasolina do carro. Ela tem essa conotação, a alimentação muito cultural relacionada a festividades, né? Existe essa questão, sim. E aí vale trazer pro formal aqui, prático, nutricional. Qual o efeito, que elementos nutricionais esse alimento me traz hoje, né? Sim. Então, olhar a tabela, ter um pouco mais de atenção, consciência para isso. Então, a primeira coisa dos hábitos que a American Heart são Essential 8. Então, são 8 pontos. O primeiro deles, uma dieta balanceada, dessa maneira que eu coloquei. Um outro ponto é controle do peso. Então, tem um IMC ali em torno de entre 18 e 25, né? 24,9 é o que a American Heart coloca pra gente como interessante pra gente trabalhar em relação ao controle de peso. Controle de pressão arterial, como o terceiro ponto. Controle da glicemia, ou seja, do açúcar do sangue. Controlar colesterol. E aí, todas essas coisas que eu tô falando são controles que a gente precisa medir pra conseguir saber se tá controlado ou não. Um outro ponto importantíssimo que entrou recentemente: sono. Até acho legal falar de um episódio sobre sono e exercício. Com certeza. Já tem uns indicados aí pra falar. Eu depois falo pra vocês. Passa pra gente Mas sono, importantíssimo. A American Heart coloca pra gente ter um sono adequado entre 7 e 9 horas de sono. Claro, a depender do biotipo, da vida da pessoa. Mas nem dormir demais e nem dormir de menos é a mensagem quando a American Heart coloca essa parte do sono. E hoje em dia o pessoal não se preocupa tanto com sono, né? Não. O pessoal deixa meio de lado, e essa coisa de eletrônico, tudo isso também estimula muito. Estimula muito. Com certeza. Nosso ciclo circadiano fica
bagunçadíssimo e as pessoas acabam descuidando disso. Total. Claro, o outro ponto, 7º, atividade física, exercício físico, e acho que vai ser o grande foco do episódio hoje. E parar de fumar. Só isso, parar de fumar. Se você não fuma, já é ótimo. Que será, né? Mas despertador. Se você... Vou até colocar o meu também aqui. Não, mas era despertador pra reservar a quadra de tênis. Eu esqueci de tirar. O tênis de novo presente no nosso episódio. Senão perca a quadra de sexta. Era igual a gente quando ia reservar o treino no Cross, que era o aplicativo. Eu e a galera, a gente fazia no grupo. Pessoal, fiquem atentos pra reservar. Mas é isso. E parar de fumar, Dani. Então, falando de hábito, daí eu linko esses pontos. Quando a gente vai falar de hábito, o alicerce, o hábito angular que eu trago é atividade física. Exercício físico, que é uma atividade, né? Diferente de atividade física, exercício físico é uma atividade programada. É o que eu falo de treinar e malhar. Treinar é programado, malhar é uma atividade. Por exemplo, você vai até a padaria a pé. Isso é uma atividade física. Exercício físico é ir à academia, programar uma caminhada. Sim. Então é tudo programado, você tenta controlar isso, exercício físico. O hábito angular, que eu acho que vale você destacar, é o exercício físico e todos relacionados ao que a gente comentou dos Essential 8 da American Heart. Ter um horário de sono regular, dormir à noite, parece óbvio, mas as pessoas estão invertendo tudo. Muito. A dieta, ter uma alimentação balanceada. E exercício físico ressalta aí como os 3 pilares. E essa questão do não fumar, eu acho que a gente tinha... deixar de fumar ou não fumar, eu acho que a gente tinha dado uma boa melhorada quando começaram a entrar aquelas questões de não pode fumar em ambiente fechado, etc. E agora, com esse negócio do vapor, deu uma piorada de novo. A galera tá voltando, né? Os jovens estão voltando e voltando com uma coisa que é... Esse é um ponto complicado. Que a gente não colocou, mas também dá pra falar disso aí, né? Sim. Porque... O vape, mas não é cigarro. É pior, né? Não sei. Olha, tem gosto de baunilha, hortelã. É uma preocupação que a gente tem muito grande hoje em dia com o vaping. A gente do Clube da Cardio gravou um episódio desse com o Pneumo, foi muito bom. Quais são a indústria farmacêutica? Ela é muito perspicaz. Ela estava perdendo público. Porque o cigarro diminuiu. Exato. E ela ganhou agora, ela atuou num público muito mais vulnerável. Os adolescentes, crianças e adultos jovens. Então, com os sabores, com as cores, com... a fumaçona que sai. Então, são objetos comuns do seu dia a dia. É uma caneta, é um pendrive que... O pendrive. Um grifa-texto, né? Em formatos, então, super amigáveis ali, disponíveis e sem cheiro. Que é pior, assim, no sentido de que antes, por conta da fumaça, etc., não se podia fumar. E agora... a gente tem, infelizmente, de maneira muito clara, as pessoas fumando mais. E a gente tem nos vapings, no dispositivo, às vezes 10 vezes mais nicotina, 100 vezes mais nicotina do que no cigarro. Fora que é um líquido que faz a combustão daquele líquido, né? Então, não é exatamente uma fumaça, ele é diferente. A gente tá começando a ver danos pulmonares. Tipo um vapor, né? Ele é um vapor. Então, e é um vapor totalmente químico, assim, de um líquido que as pessoas não tem controle nenhum. Nem sabe de onde vem, como é que é e como é que faz. E aí você vai começar a ver os reflexos disso daqui a 20 anos, né? A gente já tá vendo jovens com várias patologias pulmonares graves, inclusive relatos de pacientes que foram para transplante pulmonar por conta de uso de vaping. Olha isso, já tá tendo um resultado rápido aí de aparecer. Preocupante. E essa coisa de não ter cheiro, porque antes a gente chegava ia pra balada, você ficava incomodada. Você tirava a roupa Hoje em dia não tem desse cheiro, incomoda um pouco. Eu quando ia show de rock, o pessoal às vezes nem percebe. Nossa, eu entrava pelado em casa. Meu Deus. Porque eu ia em show de rock, eu chegava de madrugada. Sim, a roupa fedia demais. Fedia cigarro, assim, aí eu entrava em casa, eu deixava a roupa no quintal da minha mãe ali na frente, num muro grande, ninguém via, mas também era de madrugada, e entrava. A indústria, ela fala que ela atua de maneira muito sorrateira, dizendo que é para auxiliar as pessoas a pararem de fumar. Porque, teoricamente, foi assim que eles introduziram, né, no mercado o vape, inclusive com trabalhos científicos. E eles até chamam de um step antes de parar de fumar. Mas a gente, cientista mesmo... Tá vendo que é outra coisa. É outra coisa e nós não associamos nenhum dispositivo
para a cessação de tabagismo que tenha nicotina. Veja, se eu estou querendo tirar a nicotina dessa pessoa... Para que eu vou colocar? Porque eu vou colocar uma outra coisa que vai, na verdade, ser uma outra adicção, né? Sim. Não tem sentido. Então, a gente não faz parte do nosso rol aí na cessação do tabagismo, o vaping, e tem que ficar muito atento. É importante, pessoal, ficar atento. É coisa pra inglês ver, né? Ah, mas aqui você vai tirar o cigarro da mão. Não, é mais você uma jogada da indústria. Sim. Você coloca outro, que é um cigarro. E a nossa geração, viu? De adultos jovens. Sim. Eu não sei se vocês estão reparando isso. Até na academia. Isso. Na academia, os caras que treinam muitos anos, aí tá de baladinha, vai fazer lá, eu sempre faço um chopp, alguma coisa. Os caras sacam o negócio e fumam. Médicos, inclusive. Médicos. Muitos, inclusive. Também, né? Educador físico. Tá passando do tabagismo agora para obesidade e essa relação com o coração mesmo. A obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, né? Sim. E não sou super conhecedora de relação com o coração, mas eu vi que ele causa mudanças na estrutura e tamanho do coração, além de sobrecarga do sistema circulatório do próprio coração. O nosso corpo, ele trabalha ele precisa prover nutrientes e débito cardíaco, no caso o coração, que é o volume que sai do coração, para o tamanho do corpo que a gente tem. Uma pessoa, tanto que a gente indexa, a gente faz a conta do tamanho daquele órgão para a superfície, a área de superfície corpórea que essa pessoa tem. Então, a gente pega a medida da aorta, por exemplo. A medida da aorta da Dani é diferente do LeBron James. A normalidade, porque ela é uma mulher menor, ele é um homem, afrodescendente, alto. Então, são medidas que a gente vai sempre indexar. E a obesidade também, as medidas vão precisar ser indexadas. E a gente sabe de algumas alterações relacionadas a aumento, por exemplo, do átrio esquerdo, etc. Mas, o que eu destaco mais relacionado com a obesidade e o coração são todos os fatores de consequência da doença na saúde cardiovascular. Então, você bem colocou ali no nosso roteirinho: diabetes, aumento do colesterol, gordura visceral, todo o processo inflamatório envolvido nisso. E então existe sim uma correlação muito forte entre a presença da doença obesidade e a consequência de doenças cardiovasculares no futuro dessa pessoa, assim. A gente até pode explicar melhor, se você achar que vale, que é um podcast para público geral, né? É um bônus, né? É um bônus que vem junto, né? Sim. O coração fica ali, mas é um bônus que vem junto. Você acarreta uma série de coisas. Sim. Por exemplo, a obesidade, a gente sabe que ela altera o perfil lipídico. Então, por conta da gordura visceral que a gente tem no organismo, principalmente quando a gente fala de obesidade, a gente lembra da gordura no fígado, a gente sabe que o metabolismo vai ser alterado dos lipídios. Eles são colesteróis mais colantes, digamos assim, né? A gente tem, para acontecer a obesidade, a gente tem uma sobrecarga da insulina. A gente tem as células que ficam mais resistentes à insulina. Explicando para quem não é da área da saúde, a gente tem um aumento do açúcar no sangue. A insulina, para ela colocar o açúcar dentro da nossa célula, a gente precisa de um receptor. Esse receptor, quando tem muito açúcar, ele fala: gente, tem muito açúcar aí. É demais. Tem demais de açúcar. Então, assim, deixa pra lá. Ele fica resistente à insulina. Ele fala: não vou fazer não vou colocar pra dentro nada, vai ficar pra fora. E qual é o problema do açúcar em demasia no sangue, no vaso? Ele é extremamente inflamatório, irritativo, digamos assim, para vários tecidos. Então, a resistência à insulina nada mais é do que isso. O receptor que a insulina gruda para mandar a glicose para dentro, ele está com a sua sensibilidade alterada. Então, ele está resistente. Então, a insulina não consegue agir, fica muito açúcar no sangue. E esse açúcar em demasia no sangue é que faz mal para os olhos, para o rim, para o coração. Aumenta colesterol, faz inflamação, faz mal pro vaso. Doenças crônicas, né? Faz todo esse papel das doenças crônicas. E a atividade física age nesse papel. E aí, exatamente, é muito interessante. Porque nesse momento da atividade física, é um dos poucos momentos em que, metabolicamente, a insulina, no músculo, a gente vai entrar glicose sem a insulina. Então, a gente diminui a glicose que está no sangue no momento do exercício. Física, exatamente. Então, e isso acontece durante o exercício e
pós-exercício. Depois que parou o exercício, continua a ação. Esse efeito continua acontecendo. Então, o exercício ele é muito importante no controle e na prevenção do diabetes, da resistência à insulina e, obviamente, da obesidade. Sim. E aí, eu entro agora falando de exercício com a pergunta: existe melhor ou pior exercício pensando no coração? Luiz, quer dar sua resposta? Mas você já sabe, o exercício ruim é ficar sentado no sofá. Olha, isso é ruim pro coração, inclusive. Então, é ruim pro coração, inclusive. O sedentarismo, ele faz parte hoje de uma preocupação mundial. A OMS coloca pra gente, eu até deixei um número aqui, Dani, eu vou achar esse dado aqui pra você. A OMS, ela coloca pra gente lá em 2022, 1,9 bilhões de adultos com mais de 18 anos. Pós-Covid, né? Pós-Covid, 2022. Exato. Tivemos uma piora. Sim. Com sobrepeso, dos quais 910 milhões são obesos. Lá em 2022. Isso equivale a aproximadamente 39% da população adulta mundial com sobrepeso e 13% com obesidade. É uma doença alarmante. O sedentarismo, né? A obesidade, a gente fala de uma doença crônica, multifatorial, com uma base biológica, ou seja, genética importantíssima. Parênteses, tem um gene presente em 0,3% das pessoas. Sim. Mas é constituído pelo ambiente. Mas o ambiente favorece bastante isso. Favorece, mas veja, olha que interessante. Esse gene presente em 0,3% da população, na pessoa que esse gene está presente, ela tem 17 quilos a mais do que quem não tem esse gene ativo. Não tem. Então, existe uma base biológica inegável. Existe. Tá? A gente está falando, então, de um ambiente favorável e uma biologia favorável àquela doença, para a gente ter esse aumento da população obesa no mundo. É muita gente com sobrepeso, né? E aí, o exercício, ele traz essa importante prevenção e controle da obesidade e da consequência dela. Sim. E aí você estava me falando do exercício, se tem exercício bom, se tem exercício ruim. O sedentarismo, aí a gente puxou o gancho do sedentarismo, mas pro coração tem que se movimentar. A gente tem algumas metas relevantes, por exemplo, 150 minutos de exercício moderado na semana, 75 minutos de exercício resistido, pelo menos, tá? Não é que é o máximo. E aí é diferente, né? Aí a gente volta àquele ponto que você mesma falou, de diferença entre exercício e atividade. Você ia até a padaria, você tá fazendo atividade? Não conta aí? Não. É exercício programado. Eu vou subir a escada, eu tô usando a escada no meu prédio ao invés de usar o elevador. Você tá fazendo uma atividade. Atividade. Você não tá fazendo um exercício. Isso. Metas importantes pra gente ter na cabeça. Andar 5 a 7 mil passos por dia é uma meta interessante de você ter. As pessoas não andam isso. As pessoas trabalham sentadas. E ficam sentadas. E continuam sentadas. No home office, ela levanta. Vai até o banheiro. Ela senta no computador. Às vezes em casa trabalha mais ainda do que Mas sentada, porque ela não vai, ela não se desloca. Na empresa, você tá na empresa. Ainda tinha um cigarrinho pra fumar, o cara levantava. Não tinha cigarrinho. Mas você tinha o almoço. Tinha um café. Você saía pra o pessoal. Não, em casa o cara. Você descia o prédio lá onde você trabalhava, ia almoçar na região, etc. Ou às vezes você almoçasse no refeitório da empresa. Sim. É uma coisa. Às vezes o cara almoça na mesa dele ali. Almoça em casa. Almoça em casa, geralmente um iFood. Nada contra o iFood, mas né, assim, contra. Pode ser saudável, mas geralmente não é. Mas vai ser caro. Pode ser saudável, mas vai ser caro. Se você cozinhar, fica mais barato. Isso é verdade. O saudável é caro. Quando você vai pedir, geralmente fica caro. Fica mais caro. Então, e aí essa pessoa não anda. Ela fica muito sedentária. Então esse número, por exemplo, de 5, 7 mil passos é uma meta interessante pra ter naquele dia. E hoje a gente tem tanto recurso pra medir, né? O próprio celular. Exato. O celular já mede ali. Você olha ali, qualquer fala, celular 5, 7, marca passo. 12, 15, Sim. Já mostra o quanto qualquer relógio marca o sono. Exato, tem sono. Um monte de coisa, o celular, marcadores de saúde, aplicativos. Hoje não tem desculpa. Não sabia. Não tem exercício ruim pro coração. O que a gente, dentro da cardiologia, a cardiologia do esporte em específico, busca trazer segurança e conhecimento é na parte dos atletas. Sim. Você, como atleta, tem uma equipe aí que te acompanha. Por quê? Todo ano faço exame cardio. Exato.
a gente precisa acompanhar esse paciente que é atleta, porque tem adaptações de cada esporte. Atletas de endurance, atletas de futebol, atletas relacionadas à força, né? De treinos de explosão, por exemplo. Tem adaptações diferentes no coração. A gente pode ter aumento das cavidades, aumento da espessura do coração. A gente pode ter presenças de algumas arritmias. Então, fibrilação atrial, por exemplo, é uma, porque o átrio fica maior. É um átrio, o atleta tem um relaxamento do coração muito eficiente. E aí, a gente tem algumas adaptações. Pode ter, por exemplo, fibrilação atrial, extrasístoles. Então, são coisas que a gente... Bloqueios, né? Você comentou. O parasimpático muito exacerbado. E aí, a gente, dentro da cardiologia, a gente tem que ver o que são adaptações do esporte, o que são doenças, e algumas coisas até se sobrepõem. Imaginem vocês que a gente tem pessoas predispostas a terem doenças cardíacas, geralmente genéticas. Vou citar uma, miocardiopatia hipertrófica, o ventrículo esquerdo fica bem grosso, músculo. Numa pessoa que faz muito exercício, às vezes eu vou ver esse dado de exame e eu vou falar, é uma adaptação do esporte ou é uma doença? Ou é genético, Então, mais a fundo. Então, o cardiologista do esporte e o cardiologista de uma maneira geral, mas quem gosta vai estudar mais especificamente isso. Ele tem esse papel de diferenciar essa área cinzenta de sobreposição ou de adaptação ou de doença para trazer o quê? Segurança na prática esportiva. A gente, infelizmente... mortes súbitas acontecem bastante, podem acontecer, e o papel nosso para cuidar desse atleta, e geralmente falando de atletas mesmo, porque é difícil isso acontecer em um exercício comum, que não vai ser tão nível alto assim de performance. Mas a gente visa trazer segurança e investigar essa pessoa para evitar que ela possa ser exposta a algo em que vai ter a morte súbita. A gente vai conseguir eliminar 100%? Não, porque tem doenças muito... que elas vão se manifestar da primeira vez com um evento desse. Mas a gente se preocupa em uma coisa que eu lembro que vocês se preocupam bastante lá no box, com tratamento também. A gente tem lá um DEA, que poucos lugares tem, né, no box. Treinamento de BLS, infelizmente, é muito comum. Teve um caso famoso recente em que a gente não teve um tratamento adequado em campo de instalação de DEA, por exemplo. E então tem essas duas frentes. Procurar a doença no atleta, que vai estar exposto a muito exercício. Então, o cara faz maratonas de 100 quilômetros. Esse cara não pode ser... né? Eu e ele, a gente não pode ser comparado da mesma maneira. Mas, também dentro da prática esportiva, segurança nos treinamentos, com quem sabe manejar uma parada, sabe colar um 10, sabe o que precisa fazer. Isso é muito importante. Mas não existem, assim, exercícios ruins pro cara normal, pro coração. Pro cara que quer saúde, que era, combater as doenças crônicas, vamos resumir. Sim. O cara quer combater as doenças crônicas. Esse exercício não faz mal para mim, esse exercício é ruim. Não. Se mexer é importante. Eu falei nos episódios anteriores, em outras modalidades, para questão de saúde, para marcadores de saúde, para melhorar esses números todos aí, para combater esses 8 itens, Sim. Você não precisa fazer muita coisa. Não precisa. Pouca coisa. Você não precisa ser o super atleta, você não precisa pesar comida, você não precisa levantar super peso. Só que você precisa de coisas básicas, 2 princípios básicos do treinamento que eu falo toda hora aqui, em todo episódio: continuidade e sobrecarga. Se o cara não tem continuidade na atividade física dele, ele não vai ter resultados. Ele vai ter resultados ali, momentâneos, do impulso, do entusiasta. Tempo, de quem começou. Porque depois... E aí, a continuidade vai levar. E a sobrecarga, que é o papel do professor também, alertar isso, e é uma coisa de você anotar o peso que você fez, tratar a atividade física de uma forma séria. Por isso que é legal você falar sobre isso, ó. Você falou 8 itens. Desses 8 itens, considerando um item, que é a atividade física de controlar, a atividade física é a solução de todos os 8, os 7 que sobraram. Sim, com certeza, você tem toda a razão. É o tiro de 12. Se você fizer só atividade física, você vai até melhorar
parar de fumar. Vai. E o sono, isso é... Não, todos os outros que ela fez, tirando o fumo, a atividade física, logo de cara já vai começar a melhorar. Olha, eu tive um paciente recente, jovem, que faz atividade física e ele parou de fumar. Então, e ele vai parar de fumar. Ele parou de fumar e eu tive outros ao mesmo tempo junto com ele nesse processo de cessação de tabagismo. E ele foi o que parou mais, ele teve mais facilidade. E ele dizia pra mim... E ele é o único que treina? Ele é o único que já treinava com muita intenção. Sim. Os outros, eu que instalei a atividade e a gente estava no início desse processo. Mas ele é o único que já treinava. E ele dizia pra mim, pô, às vezes me dá vontade, eu pego o telefone e meu telefone, vou correr. Corro 10 quilômetros. Porque a recompensa, é trocar a recompensa. Eu falei isso na comida hoje. funciona Endorfina. Muita gente faz essa coisa de... eu fumo por hábito. Eu gosto... almoço, eu preciso fumar depois. Reprogramar o hábito. Eles programam isso e aquilo lá tá encaixado na rotina deles. Se você substitui aquilo por uma coisa que seja um pouquinho melhor... eu tô com vontade de fumar, vou ler 5 páginas no livro. Só que você demanda tempo. Alguma coisa. Mas você tem um esporte que mexe com essa coisa de... Endorfina mesmo. Sensação de alegria, felicidade, prazer. Aí você fala assim, nossa, eu tava com vontade de comer muito e fui correr, melhorei. Eu tava com vontade de fumar, fiz 5 burpees, melhorei. É isso. Você vai achando um substituto, você não sofre tanto. É muito importante. Quando a gente vai falar de pilar, de cessação de tabagismo, controle de obesidade, controle de comportamentos compulsórios, o exercício, ele entra como base angular. Ele é o hábito angular que vai gerar como um prisma, ele vai gerar diversas outras consequências boas, como você falou. Então, a gente entende, tabagismo é uma dependência química. Existe uma base neurotransmissora aqui que vai pedir aquele momento de nicotina, aquela dose de nicotina naquele momento que você está sempre acostumado. Assim como a obesidade, eles atuam no processo de recompensa, é o mesmo no cérebro. A comida, a droga, o cigarro, é tudo ali. Então, quando a gente coloca o exercício como... a gente tem literatura. Quem pratica atividade física tem maiores chances de parar de fumar, controlar a obesidade, controlar as doenças crônicas. Então, é estatístico. E foi bonito de ver, porque esse paciente conseguiu de maneira muito mais... Ele falou, não foi fácil, mas eu senti em comparação, eu ali, né, vendo os outros que estavam comigo... Foi menos. O processo foi... E ele não teve recaída. Meus outros pacientes, 2, né? Estavam 3 ao mesmo tempo. Os outros 2 tiveram momentos de recaída. E eu estava instalando a atividade física. A gente estava ainda descobrindo o que eles gostavam de fazer. Uma gostava mais de pilates. Viu que gostava mais de pilates e tal. Então, não é fácil. Mas é importantíssimo. Não tem exercício que faz mal. O que a gente tem, de resumo, para quem faz muito, precisa acompanhar. Então, quem faz muita atividade, muito exercício físico, é legal estar com um cardiologista. Até porque eu tenho certeza que poucos colegas pedem um cardiopulmonar pra gente medir VO2, medir limiares. Controle, isso faz controlar treino, frequência de treino. Exato. Entendeu? Isso é controle. Que é a galera que reclama do que não tem resultado, é a galera que é impaciente, porque o esporte em si, ele vai construir uma resiliência na pessoa diferente. Então, se a gente como pais, desde criança, incentiva a prática esportiva e competitiva, você cria essa resiliência. Esse seu paciente, como treinou há muito tempo, ele sabe que é difícil o processo, mas que no final tem uma recompensa que ele quer, ele tem um propósito, parar de fumar. Então, o atleta, com certeza, ele vai ter mais sucesso. Entendeu? Então, assim, e pessoas que, não fui atleta durante a infância, nunca fiz nada. Começa agora. Você vai desenvolver um esporte, você vai desenvolver alguma coisa e você vai marcar isso, e isso vai fazer você ter continuidade a longo prazo. Você vai ter resultados bons e você vai gostar do que você recebeu, você vai ampliar cada vez mais. Quanto tempo você está no esporte, por exemplo? Desde os 6 anos de idade. Então, e aí às vezes a gente vê, você 45. deve ver diariamente, vocês devem ver diariamente, a pessoa acabou de chegar no box, ela treina 2 meses. E quer pra ontem. Ela fala, mas eu não tô vendo resultado. Mas tá demorando pra eu conseguir. Quantos anos você treina, Dani? Nossa, eu treino CrossFit, 12 anos, CrossFit tem 12 anos, mas antes disso eu fiz taekwondo, eu fiz ginástica. Então eu comecei nova, eu comecei com 6 anos de idade, mesmo. São 8 anos. Eu falei no episódio que a gente gravou nós dois, em termos de literatura do treinamento esportivo, 4 anos você é iniciante.
Tá vendo? Não, prática a galera, daquela modalidade, entendeu? Então, pra você chegar numa Olimpíada, com certeza a pessoa passou 20 anos treinando. Isso é importante. Atual, eu não digo só a geração, né? Mas as pessoas hoje em dia, elas estão muito ligadas ao imediatismo. Porque a gente tem informação e tudo muito fácil. O celular traz tudo muito fácil. Então a pessoa fala, eu quero a pílula mágica, Ozempic. Eu quero, sei lá... Eu quero a pílula mágica, hormônio. Entendeu? E aí vai, entendeu? E assim, e nada troca o bom e velho se fuder todo dia treinando, entendeu? E você vai ganhar isso quando você começa a treinar. Qualquer atividade física, não é tijolo, né? É um tijolo todo dia. E aí o cara fala, pô, eu tô melhor. Ele vê benefícios, ele tem paciência. Eu fico brincando toda hora, e até você pode me falar isso, que eu falo, ó, pode pesquisar aí. Eu falo, hoje em dia, se você for sedentário, gordo, obeso, se você for não se alimentar mal, você vai viver até uns perto dos 80 anos. Se um carro não te atropelar no meio do caminho, não acontecer um acidente, alguma coisa, você vivendo mal, quantas pessoas você convive aí que tem mais de 60, 70 anos e tem uma puta sedentarismo, uma puta doença, né, no coração dele não tá legal, não sei o quê, não são hábitos saudáveis, mas tá com 65, 70 anos. Você vai ser um estorvo pra sua família. Mas sofre. Entendeu? E vai sofrer. Então, assim, você pega uma pessoa de 30 anos e fala, o que eu quero dizer? Eu tenho 30 anos. Mas só isso. Só que você vai ter mais 30, 40 anos da sua vida desse jeito. As pessoas não pensam isso. Eu não vou ter tempo. Peraí, começa com 1 quilo devagar. Sim. Daqui a 30 anos você vai ser campeão mundial. Ou vai ter mantido esse processo no longo prazo. Por 30 anos e você não vai melhorar? Sim. Pô, se fizer 5, se fizer 2 anos, você vai melhorar pra caramba. Sim. E isso que as pessoas não entendem. Eu falei, o que você faz hoje, você vai colher com seus 70 anos. Porque hoje em dia é remédio, é um monte de coisa. Dificilmente. Hoje 60 anos é jovem. Eu lembro, eu tô com 45. Quando eu nadava, eu vi o pessoal master de 40 anos. Olha praticamente só. Aqueles caras de... O Kogum, aqueles velhinhos. Isso mudou. Nossa, hoje os caras de 40 anos é tudo trincado. É tudo forte. Hoje você pega uma pessoa que faleceu com 60 anos. Nossa, morreu jovem. Num cenário assim, né? Não, mas você pega hoje um indivíduo comum, 60 anos, a pessoa faleceu. Nossa, mas morreu jovem. Você fala que morreu jovem. Morreu jovem. Eu digo... Não é idoso. Não. Entendeu? A gente idoso hoje, a gente entende acima de 75. Então na medicina, né? Se eu for seguir a família, eu vou viver até a bisavó tá aí. A minha avó entendeu? tá com 97. Ai, amém. Tá super bom. Meu avô faleceu tem 3 anos, com 95. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje as super pessoas bem. vão ter isso. Sim, eu quero fazer um contraponto aqui, porque assim, eu entendo muito e eu tenho muito cuidado pra falar da obesidade, que é uma doença crônica não escolhida, sabe? Sim. Como eu falei, multifatorial, base genética fortíssima. A gente vê famílias obesas. E culpa dos pais da infância. Veja, mas aí eu tenho que tomar cuidado. Porque quando existe um fator cultural naquela família, existe. Mas com certeza existe uma base genética também nessa família pra isso tá acontecendo. Pra todo mundo, né? Os avós, netos, vai passando. Uma geração. Então, e aí eu tenho um outro ponto hoje, vivendo, que chega pra mim no consultório, e pior, chega pra mim no hospital, são as pessoas imediatistas querendo os músculos que a Dani construiu há 12 anos. A pessoa quer construir esses músculos em 3 meses. 3 meses. Exatamente. Tá? E aí, a gente tem uma gama de gente usando hormônio em dose suprafisiológica para fins estéticos, fins de performance. Aleatoriamente, assim, discriminadamente. E a gente vê no hospital as consequências. Tá? Então, o nível ali, circunferência abdominal conta? Músculo é bom? É bom, mas como você ganhou esses músculos? Isso. Tem que construir de uma forma sustentável. E construído. Porque a gente vê aumento de efeitos trombogênicos. Então, infarto, tromboembolismo pulmonar. A parte mental também acaba sendo acometida pelo uso excessivo, né, suprafisiológico para esse fim. Então, eu não tô falando de uma pessoa que fez exames e precisa desse hormônio para XYZ. Uma reposição, por Exato. exemplo. Eu tô falando de doses exacerbadas, suprafisiológicas mesmo, para o fim unicamente estético, secar e tal, né? Vem aquela boa fase do modulação. Termo novo, Então, né? a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tá falando, sim, a obesidade, sim, é uma doença, precisa ser controlada.
A gente precisa ter empatia para falar de obesidade. Ninguém é gordo porque quer, não é isso. É o portador da doença. Eu entendo a obesidade como quem tem pressão alta. Ninguém tem, exatamente. Isso. Agora sim, a pressão alta vai piorar se a pessoa comer sal. É a mesma ideia. A obesidade a gente vai ser difícil de controlar, mas quando a gente controlar, se ela não cuidar, ela vai manifestar a doença novamente. Eu acho que tem alguns momentos que o que acontece também, que também tem que ser tomado cuidado, tudo bem, tem que tratar a obesidade com esse cuidado, mas são as pessoas que tratam a obesidade como uma coisa comum, certa e saudável. O meu corpo, minhas regras, eu faço a coisa do jeito que eu quiser, o meu corpo é assim preocupante. E pronto. E é preocupante isso também. Porque daí você traz para pessoas que têm menos informação a mensagem de que tudo bem você ficar desse jeito, porque você tá saudável, aceite-se assim. E não é bem assim, porque muito provavelmente, não só a pessoa, como tem muitos magros que também tem problema. Você vai fazer uma série de exames, não tá saudável. Não tá saudável. Mas o gordo também não tá saudável. Uma pessoa obesa, tá estampado ali, né? Tá estampado. É que tá estampado ali. Então, existe esse cuidado também, porque com rede social, um monte de gente tá defendo... Sim, é preocupante. Tem que ser assim, tudo bem. É interessante. A gente, vamos supor, a gente pega uma pessoa que ela era sedentária, ela tinha o MC de, vamos supor, 33, né? Então, obesidade grau 1. Ela tem um colesterol alto, pressão alta, etc. A gente vai intervir, ela está disposta, ela já naqueles passos, quando a gente vai falar de mudança de comportamento, terapia cognitivo-comportamental, ela está disposta, preparada, ela está pronta para mudar. Ela começa o seu processo de mudança. Se ela reduz 5% do peso corporal, Dani, a gente já tem muitos benefícios na saúde. Sim. Ela vai reduzir a pressão, ela vai reduzir o colesterol, ela vai reduzir circunferência abdominal. Imediato isso. Sim, assim que ela reduziu esse 5% de peso corporal. Ela vai deixar de estar no status de obesa, digamos assim? Ainda não. No IMC, ela vai estar ali. Então, a gente tem que ir além do IMC. Sim. E é claro que, metabolicamente, ela vai estar mais saudável do que antes. Mas ela ainda continua dentro da obesidade. E aí que tá, acho que talvez as pessoas façam muita confusão desse metabolicamente melhor. Então, ela saiu de um lugar, né? E ela foi para outro mais saudável. Ela melhorou, ela subiu um degrau na promoção da saúde. Mas ainda tem coisas que a gente poderia melhorar, como tem em todo mundo. Sim. Como tem em todos os processos de doença crônica. Então, quando a gente tá dentro de desse discurso e as pessoas falam, eu sou saudável dessa maneira, me aceite. Sim, nós temos que aceitar a obesidade, entender como doença, mas 100% saudável, 100% melhor, não é. A gente vai tentar intervir e promover melhorias ao longo do tempo. Ninguém precisa entrar naquela coisa do não é no shape, magreza, não. É no shape, mas exatamente, tem que saudável. Separar essas coisas. Controlar os fatores de risco. Então, às vezes, sim, vai ter uma base ali genética onde a pessoa, o máximo que ela vai conseguir é ficar num sobrepeso, mas ela já saiu da obesidade, ela diminuiu gordura corporal, ela diminuiu visceral. Então, a gente teve muita melhora de saúde. E aí, sim. Mas tem que continuar. Manter, né? Manter a sequência. Manter. Porque se ela saiu, ela volta. Exato, e é mais difícil, assim, é muito difícil manter. Quem já passou por esse processo sabe, é como subir uma escada rolante ao contrário, assim, é muito difícil. Mas eu concordo com você nesse aspecto da atenção de quando a gente fala isso, principalmente onde as informações, às vezes a pessoa não tem tanta informação e entende que tá tudo bem e não tá. E não tá, exato. A gente precisa... Não é um julgamento, mas é uma questão de deixar claro ali, ou de tentar trazer mais elementos pra... Não, tudo bem, ninguém está te desrespeitando nada, mas está dizendo que você pode sair de um quadro de obesidade para um quadro mais saudável. Sim, e hoje controlar os fatores, pressão, colesterol, tudo isso, fazer exercício. Pô, se ela faz exercício... O diabetes, vou dar um exemplo do diabetes. Hoje a gente sabe, por exemplo, a pessoa que tem diabetes, se o diabetes está controlado, 100% controlado, o diabetes, ela beira o risco cardiovascular dela, chega muito próximo de quem não tem a doença. Porque eu vi que a pessoa que tem diabetes, ela tem de 2 a 4 vezes mais chance de ter um infarto, é isso? Sim, porque tem a ver lá com o açúcar e o efeito do açúcar no colesterol. O colesterol, ele fica mais colante, fica uma cola grudenta que vai grudar mais nos vasos. Grudando mais no vaso, vai fazer mais placa de colesterol. Num qualquer momento de estresse, pressão mais alta, essa plaquinha solta
e vai entupir uma outra artéria menorzinha. Pode ser do cérebro, pode ser do coração, pode ser de diversos lugares. Mas veja que interessante, a gente já tem trabalhos cardiológicos mostrando que o diabetes controlado, ele vai muito bem, obrigada. Agora, o problema é o diabetes descontrolado. Sim. A mesma coisa serve para pressão, a mesma coisa serve para obesidade. Se a gente controla os fatores, a gente está caminhando para um caminho muito mais saúde do que sem controle. E mais seguro, exatamente. E falando dessa coisa de reverter através do exercício, ou de prevenir através do exercício, eu li um periódico científico da Circulation, de 2018, que fala que as pessoas de meia idade podem reduzir e até mesmo reverter o risco cardíaco causado por décadas de sedentarismo por meio do exercício físico. Sim. Mas tem que ter um comprometimento a longo prazo, por exemplo, exercício aeróbico de 4 a 5 vezes por semana por cerca de 2 anos. Então, entra aí essa coisa do comprometimento, da atenção. Da resiliência. Mas que, assim, em qualquer momento que você começar... É válido! Você vai ter um sempre benefício. Vai ter resultado, sempre vai ter. É que as pessoas se comparam. Mas a internet ela é péssima. Ela ajuda. Nossa, como é ruim, né? É uma parte boa, ela é boa e ruim. Boa e ruim. Mostra as pessoas que conquistam, falam, eu era assim, não. Olha como eu fui durante tempo. Sim. Mas tem também o pessoal que fala, não... Porque, por exemplo, se eu for me comparar, eu, Pamela, com a Dani, sou uma pessoa comum, eu não sou atleta. Como eu vou me comparar os pesos que você levanta? Eu vou ser infeliz se eu me comparar, porque não tem como. Agora, eu tenho que comparar comigo mesma. No meu dia anterior, que foi o que você falou, as cargas, né? A adição de cargas, de treinamento, que é o papel do educador físico. Então, se comparar, compara com você mesmo, com o seu processo, com a sua jornada. E anotar faz parte, né? Você tem um aplicativo. Com que você é, com que você vai ser. Como você melhorou. Exato. Você agachava só com a barra. As pessoas não olham pra trás, elas olham agora. Nossa, a Pamela tá lá levantando super peso e eu tô aqui, né? Você tá agachando com 100 quilos e eu tô agachando com 85. Nossa, ela agacha mais que eu, não sei o quê. Só que há 3 meses atrás, você agachava com a barra. Agora já tá colocando o peso. Caramba, e você não tá pensando nisso. Sim. Você se compara com os outros. E tem essa parte estética, né? Tem a parte... Pô, é legal, né? Você tá lá o pessoal treinando, tem o corpo, tem essa parte. Então isso atrapalha muito esse negócio da galera buscar saúde... E através da atividade física e estética. Estética, porque veja as Olimpíadas. Teve vários atletas que você olhava e falava assim, esse cara, ele não é aquele cara musculoso do boxe. Por quê? Porque aquele excesso de músculo atrapalha ele. Se ele é um corredor, ele não pode ter tanto músculo, ele não pode ser tão pesado. Ele tem que ser mais leve. Ou ele é um cara do judô, o peso vai ajudar ele, entendeu? Um cara que levanta peso, um cara que vai fazer levantador. Aqueles pentáculos da vida, os nadadores. São completamente diferentes. Perfis completamente. Todos é bonito de ver. Tem o esporte, a vida... Mas eles têm um objetivo diferente. E é a mesma coisa no dia a dia. As pessoas querem se comparar, as pessoas querem fazer o mesmo que o outro, mas elas não querem seguir o mesmo caminho. Percorrer o mesmo, né? O esporte, ele vai percorrer... E o corpo vai ser diferente. O corpo vai ser diferente. E aceitar o seu corpo. Que aí eu acho que entra aquele ponto que o pessoal levanta a bandeira e eu acho, aceita o seu corpo como ele é. Assim, buscando visar condições de saúde, mas não exatamente... Né, o tamanho do bíceps. Pô, às vezes você não veio programado pra ter um bíceps enorme, entendeu? Não, foi a brincadeira que eu falei. A Dani perguntou no episódio, mas é que eu não gosto de treinar cross. A gente tava falando sobre objeções. Objeções. E aí porque eu tenho genética, eu fico muito forte. Aí eu falei, aceita o seu corpo então. Aí eu falei, não é meu corpo, minhas regras? Então, se você é o astro do bodybuilder escondido e você fica muito forte com poucas semanas, tudo bem, aceite o seu corpo desse jeito super forte, Capitão América. Entendeu? Mas é raridade, né? Não, pode mas ser. Muita gente acha. Objeção, tem essa na academia e fala assim, porque eu não posso levantar. Isso foi a discussão que a gente teve no outro. Vocês devem ouvir bastante isso, né? Eu não posso levantar peso, porque primeiro, eu não preciso levantar peso. Pra que eu vou levantar peso? Você tem que construir massa muscular. Sim. Eu não entro no seu consultório e falo assim, você não precisa fazer esse exame do meu coração, porque eu não preciso. Você que é médico. Eu sei que meu coração tá batendo, não faz um eletro aqui. Não precisa. Peguei aqui no pulso, Sim. Deu batimento. E as pessoas vêm com essa objeção e esquecem da importância de construir massa muscular também. Você não precisa virar Hulk. Não precisa. Mas como você falou, deu um exercício. Precisa construir massa muscular. Precisa.
resistido. E aí, como médica, né? diga, o que essa massa muscular vai fazer na sua vida? Não só no coração, na vida. Nossa, vamos fazer um minuto de silêncio para a importância da massa muscular na vida de uma pessoa. Porque assim, a gente vai perder ao longo da vida, a partir dos 30 anos, duas coisas que a gente vai perder: VO2 e massa muscular. A partir dos 30? A partir dos 30. Eu tô perdendo. Você perde, por ano. Se a gente não se exercitar, etc., vai perder mais. Mas eu vou falar que eu fiz... já volto nesse ponto. Eu fiz exame de VO2, meu VO2 melhorou. E eu tô com 79. Sim, melhorou. Porque você treina perfil Daniela Nogueira. Mas melhorou mas, assim, do teste passado seu. Teste passado mesmo? Mas você não fez com 30, como é que era? Aí quanto você caiu, entendeu? E assim, então, duas variáveis importantíssimas. A gente sabe que o VO2, o que é o VO2? É o quanto de oxigênio, energia a gente consegue captar e usar ao nosso favor. Isso vai diminuir com a idade, 1 litro mais ou menos por ano a partir dos 30. E músculo. E o músculo, ele tá relacionado à saúde, longevidade ou não. Quanto mais sustentação. Então, a gente tem fratura de fêmur, a sarcopenia tá muito relacionada à fratura de fêmur, morbidade, mortalidade precoce. Então, o músculo, ele tem um papel importantíssimo na manutenção da sua saúde ao longo da vida. Então, uma pessoa que ela faz exercício físico e ela mantém o estímulo de sobrecarga, atividade resistida, era uma coisa que antes não se falava muito na cardiologia. Exatamente. Hoje a gente fala pelo menos 75 minutos por semana. No episódio anterior. Pelo menos 75 minutos por semana de atividade resistida, forte, né? Precisa fazer resistência para o músculo. O músculo pesquisa ser estimulado. E isso vai fazer com que você viva mais tempo. Então, as pessoas... Melhor. E melhor. Com melhor qualidade, evitar fratura, mobilidade. Então, atividades básicas, levantar do vaso. Né? Na Netflix tem um documentário que eles falam lá dos centenários e um deles eram os japoneses que sentavam no chão. Porque eles precisavam... senhorzinho de 80 e tantos anos, tá lá no chão, se mexendo nas... Porque eles precisam se levantar do solo para cima, então eles fazem muito mais esforço, mantêm o quadríceps aqui muito mais treinado ao longo dos anos. Isso que você falou da privada é uma coisa que eu até brinco, porque às vezes chega gente lá na academia e fala, porque eu não posso agachar, o médico me proíbe de agachar. Eu falo, e você vai sentar na privada como? Cada ano você aumenta 1 centímetro da sua privada em casa. Porque você não pode agachar, então a cadeira na sua casa vai começar no tamanho no chão, e aí cada ano você vai aumentando. Virar um banquinho de bar. E a galera precisa entender que levantar pesos e ganhar massa muscular não é ser musculoso. Sim. Totalmente. Entendeu? Perfeita colocação. Porque, assim, uma coisa do seu peso corporal é você ter domínio no seu peso. Então, óbvio que você quer passar um pouquinho, que é o que você falou da obesidade lá. Marca 5% melhorou, Exato. Mas a gente não pode parar ali nos 5%, porque a gente tem que ter uma gordura a mais para poder, né, com contraponto da vida, com uma série de coisas. Perder um pouquinho e ainda tá legal, né? Mas você vai levantar pesos, você vai fazer musculação, você vai fazer crossfit, o agachamento, que é o excelente pra mim, né? Mas se você... É questão do seu peso corporal. Você pesa 60 quilos e você agacha com 60 quilos, é excelente. Mas você não vai virar o Ronnie Coleman ou o Schwarzenegger porque você agacha com 60 quilos. E aí as pessoas ficam com esse... não, porque aí eu vou ficar muito musculoso. Não. Você vai desenvolver o seu músculo aqui. Sim. Você pesa e você tem que ter autonomia de andar sozinho, de fazer essas coisas. Então você tá carregar sacola. Então, se proteger de uma queda. A mais. Você não precisa a mais, entendeu? Então treinar com pesos não é ficar musculoso. Isso, é você ter autonomia do seu corpo. Sim. E você ter um número, uma conta básica. Se você pesa 100 quilos, você não pode estar trabalhando com 30. Você pesa 100 quilos. Só para levantar da cama, você já levantou mais. Então, você tem que trabalhar próximo ao seu corpo. Sim. E alguns exercícios, o professor de educação física sabe disso, alguns exercícios, naturalmente, a mais. Por exemplo, marcação ótima, para quem está escutando, vai agachar. Cara, agachar 1,5 vezes o seu próprio peso corporal. Isso é excelente. E dependendo da pessoa, não é nenhum super peso. Sim. Agora, você pesa, né? 150 quilos, 1,5 vezes com o seu peso corporal, bastante peso. Mas se você é um indivíduo normal, qual que é o peso no adulto, um homem adulto? 75, 80 quilos. Entendeu? Aí Excelente. você tá pensando no cara agachar com um pouco mais de 100 quilos.
Isso, um nível de treinamento, não é qualquer pessoa que chega. Claro. Mas qualquer pessoa que chega a 75% do seu peso corporal facilmente, que também é um puta resultado. Se você ter domínio do seu 75% corporal no agachamento, no supino você também tem essa marca, em leg press, em qualquer exercício, no levantamento terra, num shoulder press, no desenvolvimento de ombro. Então, são marcadores do seu próprio peso. E isso não vai te transformar no Hulk e nem no Capitão América. E você tem escondido de você. Mas você tem que conseguir dominar isso. Porque senão você fica um velhinho que anda de muleta. Exato. Você pede ajuda pra fazer. Você cede de idoso frágil, né? Que vai ter risco maior de queda, aumenta a mortalidade. Então, mas aí quando a gente fala nos velhinhos, a gente entra naquele ponto de que as pessoas negligenciam. Porque elas pensam no agora. Agora eu tô ótimo, tô me sentindo bem. Só que antes da gente começar o programa, a gente tava falando, né? O problema do coração não começa hoje. Agora. Ele começa lá atrás. Ele foi construído também. É uma construção. Tudo depende. É a casa que você vive, né? O seu corpo é a casa que você vive. É exatamente isso. É a casa que você vive, é o que você constrói, são os tijolos que você vai colocar. E aí a gente tem esse ponto, tanto de quem negligencia pensando nos objetivos rápidos e que quer definir uma estética porque ele quer, né? O Brasil, ele tem isso muito forte, né? Diferente de outros países, a gente não vê um europeu tão... Você viaja bastante, Dani, nessa parte. Não sei se você tem essa análise. Eu acho que eles não têm tanto essa preocupação como aqui, mas eu acho que essa... O culto ao corpo aqui é grande. Culto ao corpo é grande. De praia, verão. Lá eles estão cobertos, frio, não sei o que, eles querem mais ficar escondidinhos. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. O culto ao corpo bem aflorado. Sim. Desde sempre. Lá eles veem muito, por exemplo, quando a gente foi pra Inglaterra, eles veem muito o esporte como uma fuga do inverno, dessas coisas, sabe? Eles ficam muito fechados, tudo é frio. Não, a gente precisa estar naquele grupo ali só pra social, pra não ficar tão trancado em casa. É muito mais sociável, né? Nós somos. O latino e tudo. Então isso leva, né? Porque você vai querer treinar. Se é um jovem, um adolescente, não tem problema nenhum de saúde, o cara tem uma alimentação legal, porque você pode ter uma educação alimentar da sua família sem atividade física. Você não precisa colocar seu filho para treinar, tudo bem, não quer colocar, aí tudo bem, mas você tem a obrigação de fazer ele se alimentar bem. Sim. E esse alimentar bem com o crescimento da criança vai dar um adolescente sem sobrepeso, nem nada. Normal. Aí, por que ele vai entrar no treino? Porque os amigos estão mais bonitão. A menina quer ficar gostosona. Então, tem essa parte da sociedade. Porque a gente você não tem o esporte, né? Na escola, acho que eu vivi o handball desde pequena. 8, 9 anos já jogava. E tinha, então, uma ideia de que pra melhorar no treino, pra fazer mais gol, precisava treinar. Essa é a solução do esporte. Né? Mas é o que a gente falou em outros programas também. Hoje em dia, caiu muito isso. O MEC, ele exige uma vez de educação física por semana na escola. Meu Deus. Hoje em dia. Antes, quando eu tava na escola, eram 2, no mínimo. E hoje a educação física não era queimada, né? Eu peguei ainda uma época que era pouco queimada. Criança era queimada, menina e futebol os meninos, depois entrou. Mas tinha esses jogos, exatamente. Escolares. Tinha jogos escolares. Isso faz toda a diferença. Nas faculdades. Na minha escola, a gente tinha a prova teórica da arbitragem dos esportes. Então, eu tinha também, na educação física eu tinha. Né? Eu tinha basquete, vôlei, handball, futebol. Eram os básicos. E eu tive professores bons que faziam outras gincanas, faziam outras coisas. Hoje tá muito perdido isso. A escola que a gente escolheu pra colocar aluna, uma das coisas foi o fato de ter esporte e ter natação. Legal. Uma educação física, natação, uma educação física e uma natação. Sim. Que as escolas hoje, uma educação física e olha lá, colegial nem precisa ir pra educação física, o pessoal leva testado. Principalmente as meninas. Sim. Levam e é coisa testado. dos pais, né? Isso eu vejo, no jeito chugro meu de falar, é obrigação dos pais. Igual você escolhe a sua escola pros seus filhos, igual você tem obrigação, né? Você mantém ele saudável. A saúde é a ausência de doença. Né? A saúde é prevenir ele pro resto da vida. Então você vai criar o hábito de uma criança que ela tá sentada no celular, na tela, comendo fandangos. Aí com 16 anos ela tá com sobrepeso ou com algum problema de cardíaco e você fala pra ele, agora você tem que ir pra academia. Mas como? Ele vai achar horrível não isso. Viu esse exemplo? É o pior pai do mundo. Como assim? Nem amigo que treina. Eu acho horrível isso. Entendeu? Então, assim, você consegue ter culturas de coisas. Pode jogar videogame, não é ruim. Entendeu? É a história do martelo. Você prega um prego na parede para empendurar um quadro, você dá na cabeça da pessoa. A ferramenta, né? Sim, vai depender como você usa. O celular hoje é uma ferramenta excelente.
Mas tem várias, você tem que faz controlar. Faz o podcast chegar no faz das o podcast pessoas. chegar no Sim, muita informação. Muita informação, você tem acesso a muitas culturas, você vê várias coisas, Sim. você desenvolve, filma, tem acesso àquilo ali naquela hora. Então são coisas que você pode usar para o bem, para conhecimento, para saúde, para tudo, né? Mas também há a responsabilidade dos pais, né? Que você é pai, às vezes não escolhe, mas você tem a responsabilidade de criar um indivíduo, um adulto pra vida. Que vai, né, passar pra frente alguma coisa. E se você escolhe ainda, é pior. Eu quero ser pai, quero ser mãe. Aí você escolheu, vamos engravidar. Ele nasceu. E aí você deixa largado. Pra, né? Pra vida ensinar, mas escola, é coloca né, e terceiriza, às vezes. Coloca na escola lá, que a escola resolve. Na sua casa você não Eu tô aprendendo ainda, que minha bebê tem 5 meses. Ainda tenho muito conselho pra receber. Não, e você vai ver que vai piorar as coisas. E é muito bom. É bom, é muito ruim. Mas assim, é uma baita responsabilidade. É uma responsabilidade, porque você vê... E eu falo, né? Esses dias eu fiquei super emocionada, o Luiz viu... que eu fui na escola da Luna e ela tava com um trabalho lá. E ela falou, mamãe, você pode entrar pra poder ver os trabalhos que estão expostos? Eu falei, posso. E aí eles montaram uma árvore e tinha... O título do trabalho era Mamãe e Papai, o que vocês querem trazer pra minha vida? E aí cada uma das crianças escreveu numa folha seca e penduraram na arvorezinha o que eles tinham de mensagem pra passar. E a aluna escreveu, acreditar em você e nunca desistir. Nossa! Eu chorei na porta da escola. Não, ela já é uma vencedora. Ela tá com quantos anos? Tá com 8. 8? E aí, você fala assim, eu tô lá todo desafio, eu forço ela pro esporte. Ela fala que eu sou chata, eu dou bronca. Falo que tem hora pra dormir, que tem hora pra não sei o quê. Luna, não, vai tomar banho. Um monte de coisa. E aí você vê que ela absorveu uma coisa dessa, você fala... O principal, né? Exato, você fala, tá bom, eu tô no caminho certo. Diante das brigas, eu mando ela pro esporte? Mando. Sim. Ai, mas você obriga ela a fazer, não dei açúcar pequena? Não dei. Ai, que absurdo, você tá privando. Hoje ela não come chocolate. Hoje ela não come chocolate, ela não gosta. Olha só. Ela tem liberdade, ela experimenta às vezes algodão doce que ela põe na boca. Às vezes ela fala, quero experimentar esse docinho. Dá uma mordida e fala, não, mamãe, é muito doce. O paladar doce, assim, não agrada a ela. Então, são coisas que você vai fazendo, atitudes que você vai tendo, que você fala, às vezes as pessoas criticam, às vezes você mesmo se critica, você fala, tô certa, não tô. Sim, você se questiona. Você se questiona. Porque a galera acha que ser pai e mãe é ser amigo do filho. E não é. Né? Não. Você tem uma responsabilidade grande ali. De gerar, na minha opinião, né? De progredir a sua família. Progredir a sua família inteira lá. Porque você vai morrer. E aí vai ficar seu filho. E aí ele vai passar as coisas pra você. E hoje em dia não tem muito dessas coisas, assim, de você, o pai, a mãe, o vô ensinar como é que era, o que era pra fazer e você seguir as coisas, né? Então, assim, tem gente que quer ser amigo dos filhos, não sou amigo, né? Então, assim, pai, você mãe, exatamente. Então, tutor, às vezes, né? você vai de amizade. Claro. Tem de amor, divertimento e tudo. de brincadeira. Mas você vai ter que saber que a pessoa vai caminhar sozinha no mundo sem você. Ela às vezes fala, mamãe, você é minha melhor amiga. Eu falo, eu sou sua amiga, mas antes disso, o que eu sou? Ela fala, você é minha mamãe. Eu falo, pois é, existe hierarquia aqui. Sim. E a determinados momentos eu tenho que usar dessa hierarquia. Com certeza. Sabe, você me conhece. Porque eles são muito inteligentes. Não, e a aluna bate de frente comigo. 1000 vezes melhor. Quando tiver uns 16 anos, eu vou morar numa casa sozinho. Eu não fico, não. Eu alugo um quartinho, vou pra mim, porque vai ser difícil. Isso é um problema pro Luiz de amanhã. Exatamente. Não é um problema pra hoje. Mas eles são muito espertos. Vocês vão ver que as crianças dobram a gente facilmente. E eles vão lá, você vai ver. É muito Acho que é o maior desafio da vida. Exatamente. Formar esse outro ser humano com os valores que você acredita, que você quer que se perpetuem. Exato. E uma das coisas... E ter a saúde como centro disso é muito importante. Sim. Porque você quer que a pessoa... Você quer perpetuar pra acompanhar isso. Não quer ser o filho claro. E ele quer... Nossa, é o maior bem. É o maior bem. É o maior bem. Eu treino, eu adoro treinar, eu gosto de competir, etc. Mas eu quero estar bem pra quando a aluna estiver mais velha, eu acompanhar isso. Sim. Eu quero acompanhar esse crescimento dela. Com certeza. Eu quero acompanhar a construção da família dela, eu quero acompanhar tudo isso. Então, um dos benefícios maiores é isso. Por isso que eu falo essa questão, as pessoas negligenciam o agora, mas elas não pensam no futuro. Fala, não, agora tá tudo bem. É muito imediatista, isso que você falou. Exato. É a cultura atual mesmo. E tanto
para os dois aspectos, né? Tanto para uma preocupação ali de deixar tudo como tá, não exercer mudança, ou exercer uma mudança a qualquer custo. A qualquer custo. E aí é complicadíssimo. Exatamente. E aí a gente volta nessa base de dentro do consultório, é o que eu mais tento trazer a atenção. A gente tem algumas técnicas, terapias cognitivo-comportamentais, algumas técnicas de entrevista motivacional para que o paciente ali no momento da consulta, ele entenda. Saca a chama. Porque uma coisa é você sugerir, outra coisa é a pessoa trazer aquilo à tona. Ela fez o percurso do raciocínio e entendeu o que aquilo representa para ela e a importância de mudar aquilo. É fazer... Eu sempre ficava em dúvida, né? Eu tive um coach que ele sempre falava assim, o que eu falei faz sentido? E aí, quando eu entendi que quando faz sentido é mais fácil você executar, é isso que você tá treinando. Você quer que faça sentido na cabeça dele. Pra ele falar, não, isso é bom pra mim. Não tem sentido, exato. Se só faz sentido pra você, ele vai escutar e vai sair fora. Exatamente. Aí é uma consulta que a gente não consegue agregar valor, que você não vê mudança. Então, é um processo de paciência. Vocês também, acho que passam isso como treinadores. É um processo de você observar no outro ali no consultório o que essa pessoa tá te trazendo pra você conseguir trabalhar com o que ela traz, né? E, claro, implementar, acho que se eu pudesse, assim... deixar, talvez, eu acho que, resumindo, assim, muita coisa. Eu tenho uma frase... Paul... não vou lembrar o sobrenome dele. Paul Riddick, eu acho. Se você não mensura, você não trata, você não conhece. Tudo que você vai deixando rolar, sem você medir... você não tem consciência. Então, pra gente atingir aqueles 8 passos da American Heart, que eu acho que é o pilar, meça. Tem estratégias de medir. Quantos passos você tá dando? Qual o seu VO2 máximo? Nunca fiz um teste cardiopulmonar. Faça. De contabilidade, lembra que eu falei? Não. Quando eu fiz contabilidade, administração, meu professor de contabilidade falou uma coisa, eu falei no anterior, e eu sempre retruco isso na aula. Palavras o vento leva. Uhum. Entendeu? E o treinamento desportivo, a essência é anotar, mensurar e dados estatísticos. Porque aí você tá lá, você sabe para onde você tá indo. Você sabe que você carregou X peso e agora você precisa aumentar 5%. Sim. Calcula no celular e coloca. Quanto é? Vai entendeu? Lá. E aí vai fazendo. Agora que fica o Deus dará, é lazer. É lazer. Você tá se divertindo, é legal, faz parte, é saudável, é lindo, tá no ar livre, eu tô passeando, mas a longo prazo você consegue ser uma pessoa ativa, você consegue ser uma pessoa independente e ter problemas cardíacos. Porque o corpo adaptou àquela rotina normal. Não é um treinamento igual você falou. Sim. Entendeu? Então, essa parte que você falou agora é importantíssíssima. Pro treinamento esportivo, é mensurar. Mensura colesterol, pressão, peso, o peso que você tá fazendo. E aí, o paciente ou o aluno dá valor a isso. Você fala, ó o seu colesterol, ó como é que ficou. Sim. Porque você fez aquilo lá. Teve uma intervenção. É palpável. Entendeu? Aí a pessoa fala, nossa, é um resultado bom. Sim. E aí ela dá valor. Às vezes não mudei na balança, mas mudei aqui. É isso. O foco do consultório, é claro, a gente pensa em reduzir peso, se é aplicável aquilo para aquela pessoa. Mas mais do que isso, são as outras análises da saúde. Exatamente. E por isso que eu acho que fechou muito bem. Com essa frase, eu acho que a gente pode chamar uma próxima vez. Mas 4 vezes que ela fala demais. Então... Falo muito, que horror! É bom pra poder trazer, pra tratar de outros assuntos que a gente tinha pensado em levantar aqui. Pelo nosso tempo, não deu. E aí, essa coisa do mensurar que ela falou tem muito a ver com esse nosso... O título. É 1 quilo, exatamente por causa disso. Você só precisa de 1 quilo, não precisa fazer muita coisa. Em tudo isso, você precisa de Concordo. A mais, e uma hora você chega lá, o pessoal fala, não consigo fazer 100 saltos de corda, mas você consegue fazer 1? Sim. Faz 100 vezes então faz 100 vezes 1, aí dá certo. Sim. Entendeu? E as pessoas se colocam com barreira. Começa, eu preciso emagrecer. Cara, você chegou com 30 anos, com sobrepeso, obesidade, você não vai reduzir isso em 1 mês. Então vamos alimentar direito, vamos esperar, entendeu? Às vezes a gente precisa de medicação, às vezes de cirurgia. É uma doença como qualquer outra, gente. Precisa de tratamento. Dessa forma, sim. Entendeu? Não falar assim, não é estética.
Estética é aquela gordurinha do lado lá, aqui vem com os 45 anos no homem que fica aqui nas costas aqui no Tô sentindo um desabafo. Isso é verdade. Fica velho, é isso, não é só massa muscular não que perde, viu? Aí você não enxerga bem. Ai. Então, Pan, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Espero que você aceite os próximos, porque tem muito assunto para falar. Eu até abri uma caixinha de perguntas no Instagram falando pro pessoal que eles querem ver. Boa! De temas. E coração é importante. Falar reabilitação pós-infarto. A gente ficou de falar. Não a gente faz um só disso. A gente faz um específico sobre isso. VO2 também, às vezes é legal. É importante o pessoal entender isso, coisas básicas e que com exercício físico melhora muito. Pô, a gente sabe hoje que quanto maior o seu VO2, mais tempo de vida você vai ter. Que maravilha. Mensurado isso. Olha lá. Encerramos com pega isso. Com essa, pega essa. Pega o Sérgio, você já vai viver anos. Vixe, encerra com essa, engulam essa. Gente, muito obrigada, viu? E lembrando que a diferença entre vencer ou perder está aqui, neste 1 quilo. Exatamente. Obrigado, muito obrigada, gente, pelo convite.